Os relatos sobre os filhos de Deus e os Nefilim em Gênesis 6, 1-4 estão entre os mais intrigantes e enigmáticos da Bíblia, despertando séculos de debates e especulações. Se você gosta deste tipo de história, já deixe seu like e inscreva-se no canal, pois vou trazer muito mais para você. Agora vamos continuar. Descritos como seres que se uniram às filhas dos homens para gerar os Nefilim, chamados de gigantes ou heróis de outrora, esses versículos levantam questões profundas. Seriam os filhos de Deus, anjos caídos, humanos piedosos ou figuras mitológicas? Os Nefilim eram gigantes literais, híbridos divinos ou metáforas de corrupção? Este texto explora o contexto bíblico, as interpretações de escrituras apócrifas, tradições culturais e teorias modernas, buscando desvendar os significados teológicos, históricos e culturais desses mistérios. O contexto de Gênesis 6 situa-se antes do dilúvio, em um mundo onde a humanidade se multiplicava, mas também se corrompia. O texto diz: quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, 1-2. Em seguida menciona os Nefilim. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, os quais foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6, 4. A brevidade e ambiguidade do relato abrem espaço para interpretações variadas, enquanto sua conexão com o dilúvio sugere que esses eventos precipitaram o julgamento divino. A identidade dos filhos de Deus é o cerne do mistério. A interpretação mais antiga, comum no judaísmo do Segundo Templo e no cristianismo primitivo, identifica-os como anjos caídos. O livro de Enoque, um texto apócrifo do século II, ano Cristo, detalha essa visão, narrando que anjos rebeldes, liderados por Semjasa, desceram à terra, atraídos pelas mulheres humanas. Eles geraram os Nefilim, descritos como gigantes que trouxeram violência e corrupção, além de ensinar à humanidade artes proibidas como magia e metalurgia. Por isso, Deus enviou o dilúvio para purificar a terra. Essa narrativa é reforçada no livro dos Jubileus, que também associa os filhos de Deus a anjos desobedientes, punidos por sua transgressão. Esses textos, embora não canônicos na Bíblia judaica ou cristã moderna, eram amplamente respeitados na antiguidade e influenciaram a interpretação inicial de Gênesis 6. Uma segunda interpretação predominante no judaísmo rabínico e em alguns círculos cristãos sugere que os filhos de Deus eram humanos piedosos, possivelmente da linhagem de Sete, que se corromperam ao se casar com mulheres da linhagem de Caim vistas como moralmente degradadas. Nesse caso, os Nefilim seriam guerreiros ou líderes poderosos, não gigantes sobrenaturais, mas homens de fama, cuja arrogância contribuiu para a corrupção pré-dilúvio. Essa leitura evita elementos sobrenaturais, interpretando o texto como uma crítica à desobediência humana e à mistura de linhagens espiritualmente distintas. Uma terceira perspectiva vê os filhos de Deus como figuras mitológicas adaptadas de tradições do Oriente Médio Antigo. Na mitologia cananeia, os filhos de El eram divindades menores que interagiam com humanos, gerando heróis ou seres semidivinos. Gênesis 6 poderia ser uma reinterpretação monoteísta dessas histórias, transformando deuses pagãos em anjos rebeldes para enfatizar a soberania de Deus. Os Nefilim, nesse contexto, ecoariam heróis mitológicos, como os da Grécia Antiga, adaptados para reforçar a mensagem teológica de Gênesis. Os Nefilim, cujo nome hebraico deriva de nafal, cair, podem significar os caídos ou aqueles que fazem cair em batalha. A Septuaginta traduz Nefilim como gigantes, influenciando a ideia de seres de grande estatura, reforçada em Números 13:33, onde os espiões de Canaã descrevem os Nefilim como tão altos que os israelitas pareciam gafanhotos. No entanto, estudiosos modernos argumentam que gigantes pode ser uma amplificação, e os Nefilim seriam apenas guerreiros notáveis, não seres sobrenaturais. O texto ambíguo permite ambas as leituras, mantendo o mistério,
Outras tradições amplificam o enigma. No judaísmo, o Talmud e o Midrash focam na corrupção humana, raramente abordando os Nefilim diretamente. No cristianismo primitivo, teólogos como Justino Mártir e Tertuliano apoiaram a ideia de anjos caídos, enquanto Agostinho preferiu uma leitura alegórica, vendo os filhos de Deus como humanos seduzidos pelo pecado. No islamismo, embora o Alcorão não mencione os Nefilim, tradições Hadith falam de anjos rebeldes, como Iblis, que podem ecoar essas ideias. Textos apócrifos, como o livro de Enoque, oferecem detalhes vívidos, mas também geram mais perguntas, já que sua narrativa é mais mitológica que histórica. No contexto do Oriente Médio Antigo, Gênesis 6 pode ser visto como uma resposta às mitologias circundantes. O épico de Gilgamesh e outros textos mesopotâmicos falam de seres divinos interagindo com humanos, gerando heróis ou monstros. Gênesis subverte essas histórias, afirmando que qualquer transgressão contra Deus leva ao juízo. Os Nefilim, então, simbolizam o caos resultante da violação de limites entre o divino e o humano, um tema recorrente em narrativas antigas. Teorias modernas adicionam camadas ao mistério. Alguns associam os Nefilim a descobertas arqueológicas de ossos grandes, como de dinossauros ou hominídeos extintos, mal interpretados por povos antigos. Em círculos esotéricos, há quem ligue os Nefilim a extraterrestres, uma ideia sem base acadêmica, mas popular em teorias da conspiração. A arqueologia, porém, não encontrou evidências de gigantes, e ossadas anômalas são explicadas como deformidades ou exagero cultural. Teologicamente, a narrativa oferece lições sobre corrupção e justiça divina. A visão dos anjos caídos destaca a gravidade da rebelião contra Deus, enquanto a interpretação humana enfatiza a responsabilidade pelo pecado. Os Nefilim, sejam gigantes ou guerreiros, representam o caos de ignorar limites divinos. O dilúvio é um ato de purificação, mas também de misericórdia, preservando Noé para um recomeço. Culturalmente, a narrativa dos anjos caídos e Nefilim é vasta. No judaísmo, inspira reflexões sobre obediência. No cristianismo, discute a natureza do mal e a redenção. Na cultura popular, filmes como Noé, 2014, retratam os Nefilim como seres fantásticos, amplificando seu apelo mítico. A história também ressoa em debates sobre ciência, fé e a origem da humanidade, com os Nefilim como metáforas para os perigos da híbris tecnológica. Os filhos de Deus e os Nefilim permanecem um mistério, oscilando entre o literal e o simbólico. Como anjos caídos, humanos corrompidos ou ecos mitológicos, refletem a luta para compreender o divino e o mal. Textos como o livro de Enoque oferecem detalhes, mas também mais perguntas. A mensagem central é clara. A desobediência leva ao caos, mas a redenção é possível. Assim, os anjos caídos e Nefilim continuam a fascinar, desafiando-nos a explorar os limites entre o humano e o divino, a história e o mito, em busca de sentido. Se você gosta deste tipo de história, já deixe seu